Um homem decide passar 3 meses em uma pequena cidade no interior do Colorado, nos Estados Unidos. Ele quer realizar o sonho de escrever um livro durante esse período. Neste local, o homem conhece a história de uma outra pessoa que se parece muito com ele. O que parecia apenas uma coincidência, acaba por se tornar uma história que mistura realidade, loucura e um mistério que persiste por mais de 30 anos. Assista o vídeo até o final para tentar desvendar o mistério de Silver Plum e o desaparecimento de Keith Reinhard. Você está no Teoria 78. Antes de começar, eu gostaria de dizer que essa história foi uma sugestão de um inscrito do canal. Se você conhece algum caso interessante, deixe a sua sugestão nos comentários. Ele pode se tornar um vídeo. Começando a história, na tarde de 15 de junho de 1988, um homem chamado Keith Reinhard dirigia pela rua principal de uma pequena cidade chamada Silver Plum, localizada nas montanhas rochosas do Colorado, nos Estados Unidos. Keith estava munido de tudo o que precisaria para viver pelos próximos 3 meses. Afinal, ele pretendia viver por esse período nessa pequena vila. Silver Plum não era um local que realmente chamava a atenção das pessoas. Era tão pequena que era possível passar por ela pela estrada e nem notar. Contudo, ela nem sempre foi assim. Durante o século XIX, Silver Plum tinha sido uma cidade de mineração próspera. Porém, seus tempos gloriosos haviam passado, e na década de 80, apenas cerca de 140 habitantes viviam por lá. Ela era considerada praticamente uma cidade fantasma, assim como Dudleytown, cuja história já contamos em um outro vídeo, que você encontra o link na descrição e no primeiro comentário fixado. No entanto, essa sensação de vazio e de estar no meio do nada era o que atraía Keith para essa vila. Aos 49 anos de idade, Keith morava a mais de 1.600 quilômetros a leste daquele lugar, nos subúrbios de Chicago. Keith tinha uma ótima vida. Era casado, tinha um casal de filhos e um bom emprego. Ele era um jornalista que cobria basicamente histórias do esporte do ensino médio da região de Chicago. Contudo, apesar de sua vida parecer praticamente perfeita, parecia lhe faltar algo. Ele tinha um sonho que ainda não havia realizado: escrever um livro. Foi por esse motivo que ele foi para Silver Plum. Com o objetivo de finalmente escrever seu livro, Keith tirou uma licença de 3 meses do trabalho, deixou sua esposa, seus filhos e a cidade de Chicago para trás, na esperança de encontrar a inspiração que realmente precisava para descobrir não apenas sobre o que seria esse livro, mas também para sentar e realmente escrevê-lo. Inicialmente, sua esposa não havia ficado muito feliz com a ideia de ficar 3 meses sem o marido, ainda mais pela falta que ele iria fazer com os cuidados dos filhos. Porém, ela sentiu que esse tempo fora seria importante para ele e acabou concordando com a viagem. Após chegar à rua principal de Silver Plum, Keith se dirigiu ao café KP. Ele estacionou o carro na lateral da estrada, saiu e começou a caminhar em direção ao café. O local era o principal ponto de encontro em Silver Plum para todos os seus 140 habitantes, e Keith conhecia porque um de seus melhores amigos da época do ensino médio era o dono do estabelecimento. Ted Parker, dono do café KP e amigo de Keith, foi quem deu a ideia a ele para que passasse um período em Silver Plum. Keith gostou da ideia e disse que faria isso. Ted então contou que ele também era dono da loja ao lado do café. A loja, na verdade, era uma livraria, porém o antigo inquilino e administrador do local costumava falar sobre uma grande viagem à Europa que pretendia fazer, e simplesmente tinha sumido, sem dar maiores explicações. Durante um bom tempo, o local ficou desocupado, motivo pelo qual Ted o ofereceu a Keith para que ficasse por lá enquanto estivesse em Silver Plum. Uma livraria seria o local ideal para que um livro fosse escrito. Ao encontrar Ted, Keith abraçou o amigo de longa data, que lhe apresentou a livraria que seria sua espécie de escritório pelos próximos meses. Feito isso, os dois saíram para caminhar ao redor de Silver Plum, colocando o papo em dia. Após conversarem e andarem por um longo tempo, os dois deixaram Silver Plum e acabaram indo para uma trilha que adentrava uma floresta próxima. Quando mais jovens, Ted e Keith eram parceiros de trilhas junto à natureza. Porém, Keith não mantinha mais esse hábito. Ted não sabia disso e liderou o caminho pela trilha, enquanto Keith se esforçava para acompanhar o amigo. Keith também tinha muito medo de altura, e a trilha parecia subir muito alto na montanha. Porém, ele se esforçou para continuar, pois desejava viver novas experiências, até mesmo para lhe trazer inspiração para o livro. No entanto, Keith não conseguiu lidar com o quão alto estavam subindo, e ficou apavorado quando pôde ver o vale lá embaixo.
Então, ele teve uma espécie de ataque de pânico, onde se lançou e agarrou uma árvore próxima, abraçando-a como se fosse a única coisa que impedisse de cair da montanha. Quando Ted se virou e viu Keith, correu até ele e disse para não se preocupar, tudo estava bem. Ted o convenceu a soltar a árvore, e então, cuidadosamente, Keith e Ted desceram pela trilha de volta à cidade. Quando chegaram lá embaixo, Ted disse a Keith que sentia muito por colocá-lo em uma situação tão estressante. Keith disse que estava tudo bem, mesmo que o ataque de pânico tenha sido muito embaraçoso para ele. De qualquer forma, após esta caminhada e o ataque de pânico, Keith voltou à sua mente para que pudesse finalmente escrever seu livro. A livraria servia como uma espécie de escritório para Keith, mas ele havia alugado um pequeno apartamento próximo à igreja da cidade para morar. Todos os dias, ele se levantava, saía do apartamento, cruzava a cidade cumprimentando as pessoas e ia para a livraria escrever o seu livro. Contudo, Keith logo de cara enfrentou um bloqueio criativo. Ele não sabia muito bem sobre o que seria seu livro, qual história contaria e como faria. Por isso, escrevia algumas frases soltas e trechos de poesias. Ao final do dia, ele sentia que não havia feito nada. Por conta disso, Keith decidiu que, para quebrar o bloqueio criativo, iria sair da rotina, e ao invés de ir direto para a livraria trabalhar em seu livro, faria novamente a trilha que havia feito com Ted no dia que chegou a Silver Plum. Então, em um dia quente, Keith partiu para a trilha e pôde sentir o frescor do clima afastar o calor quando começou a caminhar sob a copa das árvores. Os sons dos pássaros, insetos e outros animais ao redor eram muito calmantes. Keith foi subindo pela trilha íngreme que havia feito com amigos semanas antes. Era como se a cada passo que dava se sentisse mais corajoso. Após subir durante algum tempo, conseguiu olhar para baixo e para o vale, no mesmo ponto em que teve a crise de pânico, mas dessa vez não sentiu tanto medo. Com isso, ele sentiu que era para isso que estava ali, para escrever o livro e para viver uma aventura, e tudo havia se juntado naquele momento. Por fim, Keith chegou ao topo da trilha e encontrou uma incrível clareira, de onde era possível ver a cidade pequenininha lá embaixo. Nesse local, havia um monumento a um homem chamado Clifford Griffin, que havia morrido exatamente naquele local 100 anos antes. Você está curioso para saber o que vai acontecer? Deixe o like no vídeo para que o YouTube saiba que a história está lhe interessando. Isso faz com que ele indique o vídeo para mais pessoas e ajuda no crescimento do canal. Isso é muito importante para mim e eu sou muito grato pela sua ajuda. Keith conhecia a história de Clifford. Em 1887, quando Silver Plum era uma cidade de mineração próspera, Clifford era o proprietário de uma mina. Certo dia, ele foi exatamente ao local onde Keith estava para tocar seu violino. Sozinho, ele tocou o instrumento por um tempo, parou e cavou uma cova. Feito isso, ele se posicionou próximo à cova, disparou uma arma contra si mesmo e caiu dentro do buraco. Na época, ninguém entendeu o porquê de ele ter feito aquilo. Poucos anos depois, a mineração ficou escassa em Silver Plum e boa parte da população simplesmente foi embora. Rapidamente, começaram a circular rumores entre as pessoas que viviam no local de que a cidade estava amaldiçoada e talvez isso estivesse conectado ao que aconteceu com o pobre Clifford. Depois de contemplar esse monumento por alguns minutos, Keith começou a comer um sanduíche que trouxe para servir de refeição. Nesse momento, começou a pensar em outra história intrigante que havia acontecido em Silver Plum, a história de Tom Young. Tom era o homem que administrava a livraria antes de Keith chegar a Silver Plum. Ted havia lhe contado que o homem havia viajado para a Europa e não voltado mais. Porém, isso não foi o que realmente aconteceu. Na verdade, conversando com outros moradores da vila, Keith soube que Tom Young havia feito a mesma trilha que ele acabara de fazer, e simplesmente desapareceu. Ted apenas havia suposto que Tom teria ido para a Europa, mas ele não foi mais visto após ter feito essa trilha. Tom havia chegado a Silver Plum nos anos de 1970, para começar uma nova vida. Ele havia sido professor do ensino médio em Denver, mas não suportava mais dar aulas. Por isso, decidiu mudar de áreas e foi para Silver Plum. Tom sempre era visto pelos moradores da cidade com seu melhor amigo, um cachorro preto da raça Labrador Retriever, chamado Gus. Em 7 de setembro de 1987, por volta de 9 meses antes de Keith chegar a Silver Plum, Tom e seu cachorro Gus foram fazer uma caminhada na floresta onde Keith estava, e desapareceram. No início, as pessoas assumiram que, porque Tom tinha falado muito sobre essa viagem à Europa antes de desaparecer, ele deveria ter ido para lá. Mas quando as pessoas verificaram sua loja, viram que todos os seus livros ainda estavam lá.
e não parecia que ele havia empacotado as coisas. Quando o xerife investigou, não encontrou nenhuma evidência de que Tom tivesse comprado passagens de avião para a Europa. Dessa forma, ninguém realmente sabia o que havia acontecido com Tom. Era como um grande mistério em Silver Plum. Foi nesse momento de contemplação, enquanto lembrava da história de Tom, que Keith notou algumas semelhanças entre ele e o antigo administrador da livraria. Ambos tinham ido para Silver Plum para tentar mudar um pouco de vida. Eles trabalhavam no mesmo local e tinham praticamente a mesma idade. Os dois, inclusive, faziam um aniversário com um dia de diferença entre eles. Além disso, os dois haviam servido o exército na mesma época. Ao perceber isso, Keith teve um estalo e percebeu que Tom seria a inspiração para o seu livro. Após decidir o tema de seu livro, durante o mês de julho, Keith venceu o bloqueio criativo e começou a escrever sua história. Foi durante esse período que, no final de julho, após mais ou menos um mês e meio que Keith estava morando em Silver Plum, uma descoberta surpreendente aconteceu. 2 caçadores estavam fazendo a mesma trilha que Keith havia feito anteriormente e tido a ideia de escrever sobre Tom Young. No local, os dois acabaram encontrando algo perturbador. Os dois notaram alguma coisa branca sob uma espécie de lona verde. Eles se aproximaram e perceberam que essa coisa branca era um esqueleto que parecia ser humano. Porém, isso não era tudo. Ao lado do esqueleto humano, haviam ossos do que deveria ser um cachorro. O que imediatamente chamou a atenção dos caçadores foi que tanto o crânio humano quanto o crânio do cachorro tinham buracos abertos, como se tivessem sido baleados, e a alguns metros dos esqueletos havia uma arma enferrujada. Depois de olharem para a cena por alguns segundos, os caçadores voltaram correndo para a cidade para contar ao xerife local. Após ser feita uma análise no material, constatou-se que os ossos pertenciam a Tom Young e seu cachorro Gus. O xerife também descobriu que a pistola encontrada a alguns metros dos esqueletos tinha sido comprada por Tom, alguns dias antes de seu desaparecimento. Por conta disso, o xerife concluiu que Tom trouxe seu cachorro para as montanhas e, depois de atirar no animal, virou a arma para si mesmo. De acordo com as autoridades, Tom havia tirado a própria vida e o caso estava encerrado. Contudo, a explicação não fazia sentido para os moradores de Silver Plum. Eles não acreditavam nessa versão, porque Tom amava seu cachorro, que era como um filho para ele. Por que ele machucaria seu cachorro, eles pensavam. Além disso, antes de seu desaparecimento, Tom não agia como alguém que estivesse disposto a colocar fim à própria vida. Ele mantinha sua rotina e não parava de falar sobre a viagem à Europa que pretendia fazer. Havia outra coisa que também tornava a ideia de Tom ter tirado a própria vida muito improvável. Quando os caçadores encontraram Tom e Gus, eles estavam parcialmente cobertos por aquela lona verde, mas parecia que o vento e a natureza tinham tirado a lona, revelando os ossos brancos que os caçadores viram. Para os moradores de Silver Plum, isso indicava que alguém havia coberto os corpos, o que não seria possível de ser feito por alguém que havia tirado a própria vida. Além disso, a arma não estava tão próxima à mão de Tom, a ponto de ele mesmo a ter disparado. Os moradores de Silver Plum então acreditavam que isso se tratava de um homicídio. Muitos deles teorizaram que havia produção de armas nucleares próximas à cidade e que alguém estava despejando de maneira irregular materiais radioativos nas antigas minas abandonadas perto de Silver Plum. As pessoas pensaram que talvez Tom, que tinha treinamento militar, tenha feito alguma investigação e descoberto esse despejo ilegal, o que acabou resultando em sua morte. Keith ficou muito triste ao receber a notícia de que Tom e Gus haviam sido encontrados sem vida na floresta. Apesar de ele nunca ter conhecido Tom pessoalmente, Keith estava muito envolvido em sua história baseada em Tom, além de se sentir relacionado a ele pelas coincidências que existiam entre eles. Porém, a notícia havia trazido mais informações para Keith, que pensou em utilizá-las para finalizar o seu livro. Por isso, ele logo voltou ao trabalho. Em 3 de agosto de 1988, alguns dias após os esqueletos de Tom e Gus serem encontrados, a cidade de Silver Plum realizou um serviço memorial para Tom, e Keith compareceu. Enquanto ouvia as pessoas de Silver Plum falarem sobre Tom e de como ele se mudou para lá para ter uma segunda chance na vida, Keith não pôde deixar de sentir cada vez mais conectado a ele. Assim que o serviço memorial terminou, Keith rapidamente saiu e voltou para seu apartamento. Lá dentro, olhou ao redor de todos os montes de papéis, mapas e livros que estava usando para escrever o livro. Porém, ele queria fazer mais uma coisa antes de terminar o livro: voltar para as montanhas. Então, alguns dias depois, em 7 de agosto,
Por volta das 16h30, Keith entrou no café KP e foi até o balcão, onde seu amigo Ted Parker estava sentado lendo um livro. Keith pediu alguma coisa para beber e contou a Ted que ele iria para as montanhas novamente, assim que deixasse o café. Enquanto Keith contava para Ted sobre a caminhada que planejava fazer, o dono do café tentou desencorajá-lo de fazer aquilo naquele momento. A trilha que Keith pretendia fazer durava algo em torno de 6 horas, e ele não estava vestido apropriadamente para isso, com tênis, calças jeans e uma camisa de flanela comum. Além disso, no topo da montanha eram cerca de 3.600 metros de altitude, onde as temperaturas estariam perto ou abaixo de zero. Porém, Keith estava determinado a fazer a caminhada naquele momento. Ted então resignou-se e apenas ficou olhando seu amigo sair pela porta do café. E assim, na manhã seguinte, em vez de ir diretamente ao seu café, Ted foi primeiro à livraria ao lado, para ver se Keith estava lá. Porém, quando chegou à porta, ficou claro que Keith não estava lá dentro. A porta estava trancada e tudo estava escuro. Tentando não entrar em pânico, Ted voltou imediatamente para o carro e dirigiu-se ao apartamento próximo à igreja onde Keith estava hospedado. Mas novamente, ele não estava lá. Imediatamente Ted concluiu que seu amigo deveria estar preso ou perdido em algum ponto da montanha. Então, imediatamente, Ted correu para o xerife para informar que Keith estava desaparecido. Depois de ouvir o que Ted tinha a dizer, o xerife acabou lançando um dos maiores esforços de busca e resgate na história do Colorado. Dentro de 24 horas após ser informado do desaparecimento de Keith, havia centenas de pessoas, buscadores profissionais e moradores locais que queriam ajudar a vasculhar essa trilha na montanha em busca de Keith. Havia aviões e helicópteros voando sobre a área, cães farejadores e tudo mais que poderia ser feito. Durante as buscas, infelizmente um dos aviões que procurava Keith caiu, tirando a vida do piloto. Os habitantes da cidade também estavam muito intrigados pelo fato de Keith e Tom terem diversas semelhanças entre si. O fato de os dois terem desaparecido no mesmo local era apenas a mais recente e bizarra entre elas. Aquilo não parecia fazer sentido. Em 9 de agosto, 2 dias após Keith ter desaparecido, Ted e alguns amigos decidiram ir ao apartamento de Keith e vasculhar para ver se talvez houvesse alguma pista de onde ele foi ou o que ele ia fazer nessa caminhada. Então, eles entraram no apartamento e os amigos de Ted começaram a se espalhar, olhando no quarto e vasculhando todos os papéis e documentos espalhados pelo chão. Foi quando Ted se sentou no computador de Keith. Ele ligou a máquina e encontrou o arquivo referente ao livro que Keith estava escrevendo. O livro era surpreendente, pois desde a primeira página era claro que o cenário para o seu livro era Silver Plum, embora ele tivesse mudado o nome para White Plum. Ele criou diversos personagens fictícios, mas baseados em pessoas reais, e lhes deu nomes diferentes. Porém, o mais chocante era o personagem principal do livro, Guy Gibson. Guy Gibson era um veterano militar que tinha ido para White Plum em busca de uma vida melhor e uma oportunidade de estar mais próximo da natureza no Colorado rural. Guy tinha por volta de 50 anos, adorava fazer caminhadas e trabalhava em um estabelecimento comercial que ficava bem ao lado do único café da cidade. Guy Gibson era uma mistura de Keith com Tom. Keith basicamente misturou um pouco de sua vida com a de Tom e criou esse personagem chamado Guy Gibson. Porém, a descoberta não parava aí. Keith havia escrito o que parecia ser um final para Guy Gibson. As últimas supostas palavras do livro eram as seguintes: Guy Gibson calçou suas botas de caminhada e vestiu uma pesada camisa xadrez. Ele entendia tudo agora, entendia suas motivações. Guy fechou a porta e então caminhou em direção às exuberantes e sombrias florestas do Colorado. 5 dias depois, a busca por Keith foi encerrada. Ele nunca foi encontrado. Algumas pessoas dizem que Keith vagou pelas montanhas e morreu acidentalmente devido ao frio, e um dia os seus restos mortais serão encontrados. Outros, após lerem essas últimas linhas do livro de Keith, acreditam que ele fez tudo isso de propósito. Quer dizer, ele literalmente viveu a parte final de seu livro, calçou suas botas, sua pesada camisa xadrez e seus jeans, e se afastou em direção às exuberantes e sombrias florestas do Colorado, e colocou fim à sua vida, para talvez se aproximar de Tom Young, o homem por quem ele tinha se tornado um pouco obcecado após descobrir que eram tão parecidos, e o homem com quem ele mesclou sua própria vida, criando o estranho personagem Guy Gibson. As pessoas acreditavam que Keith poderia ter enlouquecido enquanto escrevia o seu livro, e começou a misturar realidade com ficção. Ao acreditar que a morte do personagem principal era o melhor desfecho para o livro, Keith, acreditando ser Guy Gibson,
foi para as montanhas para não mais voltar. Porém, sua esposa Caroline jamais acreditou nessa teoria, pois Keith tinha uma família que o amava, muitos amigos e uma mente muito positiva. Há quem diga que ele passava por uma crise de meia-idade e decidiu jogar tudo para o alto, sumindo para viver uma nova vida com outra identidade. E ainda há outros que dizem que talvez existisse alguma atividade ilícita acontecendo na região e que tanto Tom como Keith acabaram descobrindo algo que não deviam, o que teria encerrado a vida deles precocemente. Porém, nenhuma dessas teorias foi confirmada até hoje, mais de 30 anos após o desaparecimento de Keith Reinhardt. O caso continua aberto até hoje. O que você acha que aconteceu com Keith? Dê sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Sua inscrição é muito importante e eu sou muito grato por ela. Até o próximo vídeo.